perguntaram o que eu achei sobre a pregação do pastor Silas Malafaia, dizendo que com um versículo ele destruiria a doutrina da predestinação da teologia calvinista. Bom, primeiramente quero dizer para você, quero parabenizar o Silas Malafaia pelo desserviço que ele prestou ao meio cristão. E também mostrar a minha indignação pela leviandade a qual ele interpretou os textos. Ele falou versículos fora dos seus contextos. Então ele usa ali Tito 2:11 para dizer que a salvação se manifestou a todos os homens, e dizendo assim então que ali ele resolveu o problema, que a salvação é para todos os homens. Depois ele cita Efésios, mas ele não cita o versículo completo. Bom, aqui então fica a minha indignação, porque quem presta esse tipo de serviço são os falsos mestres que distorcem a palavra de Deus para provarem as suas teses. Eles não são fiéis à interpretação bíblica. Foi isso que você, Silas Malafaia, fez. Você não foi fiel na sua interpretação. Você citou versículos pela metade. Assim como a serpente, lá no Jardim do Éden, enganou Eva, tirando partes do que Deus falou e depois acrescentando coisas que Deus não falou. Então aqui eu quero postar um vídeo do canal Teologia Saudável, onde eles fizeram um trabalho lindo e maravilhoso. Eu quero que vocês assistam. Mas antes de você assistir esse vídeo que eles fizeram, eu quero deixar aqui a minha indignação. O canal Entendes Tu Que Lê mostra e demonstra a sua indignação pela leviandade a qual o pastor Silas Malafaia ele interpretou a palavra de Deus. Então que você fique com o próximo vídeo, mas eu queria apenas estar lendo Tito 1:1. Olha o que diz o texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então veja, Paulo ele vai escrever esta carta aqui para os eleitos, para os predestinados. Então Paulo escreve para os eleitos de Deus. E aí você vê só pelo versículo 1 quanta hombridade faltou ao Silas Malafaia ao interpretar a palavra de Deus. Ao citar apenas pedaços de versículos da Bíblia e não interpretá-los eles dentro dos seus contextos. Então fica com o vídeo da Teologia Saudável, que fizeram um ótimo trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Só com a graça para arrebentar a teologia deles. Se Deus, que é soberano, determinou gente para o céu, então a soberania de Deus não impõe condição nenhuma, porque Ele já determinou. Ué, se a salvação é um determinismo de Deus para salvar um grupo, Ele então não impunha, não ia colocar nenhuma condição. Vamos lá? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a condição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A fé é a condição. Se fosse predestinação, não tinha condição. Estava determinado. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Não é para predestinado, não. É para quem obedece. Tem uma condição. Hebreus 3,14. Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Não é para predestinado, não. Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente, esqueci da palavra firmemente,
o princípio da nossa confiança até o fim. Salvação é para quem é fiel, para quem é fiel até o fim. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, que eu vou sintetizar, Pedro diz assim, olha, diz que as cartas de Paulo têm pontos difíceis que os indoutos torcem para a sua perdição. Mas vós, amados, de antemão sendo avisados, não sejam arrebatados por esses homens abomináveis e caia da sua firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Que você pode ser envolvido por uma heresia e cair da graça e perder a salvação. O que Jesus fala em Lucas 21, 34? Vigiai, olhai por vós, para que não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Jesus está dando um alerta. Cuide da tua vida, para que quando a trombeta soar, você não fique. Onde é que está a predestinação? Vamos voltar para Paulo. O teólogo da predestinação. Aprenda, aqui é que está a confusão. Predestinar é determinar o futuro. Deus predestinou a igreja para o céu. Quem está na igreja vai para onde? Deus predestinou pecadores ao inferno. Quem vive no pecado vai para onde? Se você decide ir para a igreja, vai para o céu. Porque a igreja vai para o céu, está determinado. Se você decide viver no pecado, vai para o inferno. Está determinado que se você viver no pecado, vai para o inferno. Deus predestinou a igreja para o céu. Deus predestinou pecadores para o inferno. E Deus predestinou em Abraão que ia fazer dele uma nação e que eles iam habitar numa terra que mana leite e mel. Em Davi, Deus predestina Israel para um reino que não terá fim. Isso é, Israel vai ter que reconhecer que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Já está determinado. Então, aprenda. Todas as vezes que Paulo, em Efésios e em Romanos, fala de predestinação, ele usa o plural. Ele está falando da igreja. Ele não está falando no singular. Nem de irmãos individuais. Nos predestinou nele, nos elegeu nele. Está falando da igreja, está no plural, meu filho. Isso é semântica, não é nem teologia, com todo respeito. Está precisando estudar português, não é nem teologia. Está falando da igreja.